Advogados criminais do Estado de São Paulo, Vossa Excelência poderá permanecer sentado. Sim, perfeito. Estão dispostos a me ouvir. E certamente já certificou Vossa Excelência a disposição diante dos ouvintes. A Crimesp, guardando estrita observância dos cânones de seu estatuto, um dos quais é promover o aprimoramento cultural dos advogados, inicia hoje, orgulhosamente, a Semana de Rui Barbosa. Foi notável preocupação de todos os educadores e em todos os tempos que se propusessem por modelo à classe estudantil, aos acadêmicos, aqueles varões abalizados pela ciência, pelas letras e pelas virtudes, que, muito embora estivessem já mortos, continuassem ainda a ensinar com o seu exemplo. Daqui nasceu a lembrança que pusemos por obra de comemorar com estudos especiais a figura excelsa de Rui, cuja data natalícia ocorreu aos 5 dias do mês de novembro. E a melhor forma para a celebração desta efeméride pareceu-nos que seria a programação de uma série de palestras a respeito da língua portuguesa, de que foi Rui, sem contradição honesta, um dos mais legítimos representantes. E quando entre nós, eminentes ouvintes, eminente magistrado, doutor Raimundo, colegas, doutos do Conselho, quando entre nós o tema é o ensino da formosa língua portuguesa, logo nos acode ao espírito o nome daquele que toda a gente ilustrada deste país preza por mais de um predicamento louvável, o professor Napoleão Mendes de Almeida. De Rui, disse Agripino Griego, que foi um monossílabo que encheu de luz a história do Brasil. De Vossa Excelência, bem pudéramos dizer que sois o polissílabo Napoleão, que há mais de meia centúria, sem tréguas e nem quartel, vem disseminando com gerais aplausos o ensino da língua portuguesa. A vossa gramática metódica da língua portuguesa, quem não a conhece, exceto se inteiramente hóspede em pontos de linguagem ou um apedeuta juramentado, não é certo? As questões vernáculas, sim, as prestantíssimas questões vernáculas que o jornal Estado de São Paulo, em relevante serviço à comunidade, traz à luz pública toda semana. Ainda traz, e que o traga sempre, e que mantenha, porque muitos dizem que não se corre de fazê-lo, que adquirem o Estado dos domingos tão só para ler, reler as páginas, das questões vernáculas de Vossa Excelência. Também a gramática latina, necessária, senão indispensável, aos que verdadeiramente desejam conhecer o português. Pois bem, afortunados somos todos nós que hoje podemos ver e ouvir ao autor mesmo de tão preciosos tesouros de ciência e erudição. Vossa Excelência, doutor Napoleão Mendes de Almeida, está com a palavra.
Justíssimo Senhor Presidente da Associação dos Advogados Criminais de Zumbi, da organização do Estado de São Paulo. Prezados associados, senhoras e senhores, sinto grande responsabilidade em falar à pleiade de membros desta associação e muito receio de não corresponder à delicadeza do convite do seu presidente, Dr. Carlos Biasotti, mas espero não esgotar a paciência de nenhum dos presentes com discorrer, em primeiro lugar, sobre os anseios de Rui Barbosa, quanto à pureza do nosso idioma, e, em segundo, com ventilar apenas dois assuntos de nossa gramática. Senhoras e senhores, de nada valerá preocupar-nos com o idioma enquanto houver governantes que não demonstrem convencer-se de que educação é fator primeiro de progresso e não exijam 8 anos de curso primário com 8 horas diárias de aula. Há alguns anos tivemos em São Paulo um governador com a desfaçatez de afirmar que havia conseguido, após alguns meses de governo, duplicar o número de vagas. Entre parênteses a expressão duplicar número de vagas do curso primário. Que tinha ele feito? Reduzira de 4 para 2 as horas de aula. Não consegui ver uma única reprovação em nenhum dos nossos jornais da pretensa insinuação de que ele havia facultado aumento de presença nas escolas com sacrifício de 50% da instrução. No Jornal da Tarde de 30 de outubro passado, em notícias sobre matrícula em escolas estaduais e municipais de São Paulo, esta declaração oficial: a criança que tiver 7 anos completos, repito, 7 anos completos, ou a completar até fevereiro de 92, pode ser matriculada na escola mais próxima de sua residência. Meu filho foi alfabetizado com 4 anos. E igual de idade tinha os seus 30 coleguinhas. Nenhum deles era gênio. E todos eles foram alfabetizados em português e em inglês ao mesmo tempo. Devo aqui declarar que foi intenção da Secretaria de Educação do Estado, da época, fechar a escola britânica em que estava matriculado. Essa mesma pessoa, mais tarde como ministra de Educação, declarava perfunctoriamente que não podiam ser matriculados no curso primário crianças com menos de 7 anos. Enquanto cuidamos de salvar a economia do país, não podemos descurar da educação. A programação oficial do ensino oferece
a estrangeiros espetáculo de circo de cavalinhos e de casas de lanche gratuito. Em dar divertimento e comida, passou a consistir a educação em nossa terra. Leem nossos filhos histórias para a criança, para aprender a dizer tá bom. Comicidade para quem? Não está ao alcance da criança a diferença entre o errado e o certo, entre o errado e o cômico, nem dele, nem da mãe estrangeira ou caipira. Ainda poucas semanas faz, vimos num jornal a declaração do nosso atual governador de que pretende, entre aspas, pretende aumentar para 5 o número de horas diárias do nosso curso primário. Outra vez, nenhuma alusão em nenhum jornal ao verdadeiro número de aulas diárias e ao total de anos do curso primário de países adiantados. Precisarei dizer que a indústria tem seu adiantamento e solidez na educação do povo? Precisarei aqui dizer que a Inglaterra, primeiro país a industrializar-se, é também, ainda hoje, o primeiro na educação? Tradição, tanto política quanto religiosa, deve ser desprezada, uma vez comprovado que impede o progresso. Nos próprios países altamente industrializados, a instrução primária é dirigida com objetivo concreto e generalizado, e não abstrato ou teocrático, sem objetivar necessidades. A escola e a comunidade devem estar entrosadas, sem nenhuma distinção social. O humanismo não distingue adultos de crianças, não admite compartimentos étnicos. O que o humanismo não pode é correr o risco de ver-se perdido pelo desenfreado crescimento da população. O curso universitário assume aspectos diversos, vocacionais, pessoais, como administração, comércio, agricultura, magistério, profissão liberal, não porém o curso humanístico. Em todos esses aspectos educacionais, ressalta-se a importância do conhecimento do idioma do país e de pelo menos mais um idioma de país desenvolvido, quer more o cidadão em cidade, em aldeola ou em fazenda. Senhoras e senhores, a língua falada por Camões e por Rui vai no Brasil de mal a pior. Tão mal que tentam, até oficialmente, infamar a palavra português, quando a ela referente. Procedimento inexistente há 2 décadas. Visitando um colégio de São Paulo, o mais afamado deles, pelos anos de existência e pela história de sua fundação, fui pelo diretor levado à sala dos professores. Após a apresentação, a cada um deles, dei uma volta na sala. Que vejo? Uma sequência de armários, cada qual com o nome da disciplina e do professor
e aí guardava seus pertences. Onde o armário do professor de português? Havia com a designação comunicação. Que matéria seria esta? Não perguntei ao diretor, mas aos prezados ouvintes pergunto: por que a língua falada na Inglaterra, a falada na França, a falada em outros países, tem todas elas o próprio nome para distingui-las, e a língua falada em nossa terra não tem? Se o malogro do ensino da nossa língua repousa hoje nesse procedimento, sua origem teve as primeiras raízes há 61 anos, quando, após a Revolução contra São Paulo, foram criadas as férias de julho. O ano letivo ia de 1º de fevereiro a 30 de novembro, não interpolado com feriados, dias de vadiagem mais do que comemorativos. Empreguemos agora a palavra comunicação de forma correta. Os meios de comunicação constituídos por impressos, estações de rádio e canais de televisão têm influência incomensurável, de todos reconhecida, já para o mal, já para o bem. E a linguagem é a arma desses meios. Com essa arma, o mundo todo é atingido, e quando se trata do mal, impiedosamente. Não a empreguemos, porém, em substituição da palavra português. Senhoras e senhores, vejamos este imperativo visto em comunicação nacional, na televisão. Vem você também. Impressos, rádio e televisão parecem mancomunar-se no desbarato do nosso idioma. Sem custo primário sólido, sem base secundária séria, sem cultivo da língua pátria, quem exerce essas profissões deixa-se dominar pelo prurido novidadeiro e expõe a público erros de toda sorte, léxicos e sintáticos. E aí aparece um nojento recorde em vez de recorde. Ribomba, mandei eles saírem em vez de mandei-os sair. Estoura, se papai ver, em vez de se papai vir. E outras parvoíces. Observe-se que na televisão aparece a palavra escrita na tela com todas as letras, recorde. E o locutor diz recorde. Que nome dar a esse proceder? Não faço careta nem gesto de repulsa diante de tais deslates, por julgar procedimento inútil, dada a profundeza das raízes das ofensas acima apontadas no idioma. O mal não se desraiga numa geração, nem em duas. Sua extirpação implica procedimento governamental imediato e permanente, para que, daqui a 3 gerações, haja no Brasil um vernáculo uno, agradável, imponente, como o de há muito existente em diversos países. No rádio e na televisão, podemos encontrar um entrevistador conhecedor do idioma, mas que dizer do português das pessoas que ele entrevista?
Tratando-se de um esportista, seus erros de técnica esportiva podem ser corrigidos quase imediatamente, mas os erros de português do entrevistador e do entrevistado exigem anos para completo expurgo. Os profissionais da política, se podemos chamar política profissão, não estão isentos do mal causado pela fraqueza do curso primário e pela deficiência do secundário no tocante ao estudo da gramática. Ainda que tenha feito um curso superior de letras, não tem o político segurança no seu discurso. Consegue-a somente quando a busca autodidaticamente. É do dia 13 do mês passado a publicação nas questões vernáculas deste trecho de carta a mim endereçada por uma brasileira, professora de português na Universidade L'Aquila de Roma. Trecho referente ao aprendizado de sua filha. Os adolescentes do liceu, nome que aqui se dá ao curso secundário, têm 8 horas semanais de latim e 4 de grego durante 5 anos. Na minha resposta a esta afirmação, deve orgulhar-se de sua filha, longe do descalabro educacional do Brasil, onde autoridades do ensino público pregam com a maior disfarçatez: falem como quiserem. O recorte do jornal com esta frase encontra-se em meu escritório. Quando praticados por jornalistas, recorto os erros para, sem identificar o jornal, mostrar aos meus alunos, pois os erros ensinam, mas é trabalho quase baldado. Uma andorinha não faz verão. E de um diretor de jornal já ouvi esta reprimenda: você lê jornais para encontrar erros de português? Poderia ter-lhe respondido: do que você sofre eu não sei, mas posso assegurar que não é da vista. Engoli, porém, esta resposta. Deslize do vernáculo, quem os não tem? Quantas vezes não me pilho a empregar o verbo falar em vez de dizer? Nosso vocabulário já foi rico, mas o saco furou e pelo buraco escaparam os verbos exprimir, enunciar, proferir, pronunciar, exclamar, bradar, preceituar, contar, narrar, referir, proferir, denotar, mostrar, indicar, expor, declarar. Hoje no Brasil já não se pergunta: você falou com o chefe? O que é que ele disse? O que se ouvimos é: você falou com o chefe? O que é que ele falou? O que dizer do verbo ter em vez de haver? Como, porém, explicar ser a errada construção hoje tem espetáculo ouvida com a mesma assiduidade da construção correta? Naquela fábrica não há vaga. O erro e o acerto têm força de igual propagação. A correção opera-se na escola. Não vou falar do malefício da extirpação do latim, assunto para muitas laudas, mas vou pedir permissão para uma digressão. No mundo inteiro, impõe-se cada vez mais e com justiça a língua inglesa, e dentre os que me honram com a presença, creio não haver quem não se faça entender
na língua de Webster. Por que diz o inglês let me see e não let I see? Se o sujeito da primeira pessoa gramatical em inglês é I e não me? Por que, insisto, não diz o inglês let I see? Porque, respondo, o inglês, que tem 50% de vocábulos provindos do latim, segue o latim tão bem nessa construção. Atrevo-me a explicar a construção fiz o carro andar. Aqui a pergunta: qual a função sintática de carro? A expressão é esta: fiz o carro andar. Que análise dá a palavra carro? Eu não fiz o carro. Carro não é objeto. E fiz. O carro andou. Carro é sujeito de andar. Vamos trocar carro por um pronome oblíquo. Filo andar. E não fiz ele andar. Eu não fiz o carro. Eu fiz andar. A palavra eu é sujeito de fiz. O verbo fiz tem por sujeito eu. E andar tem por sujeito carro. Então é filo andar. Como se diz em português? Normalmente na rua e em escolas, fiz ele andar. Vamos ensinar inglês antes de ensinar português, porque o inglês é ensinado gramaticalmente e o professor de inglês sabe o que é sujeito acusativo. Em Chicago, pegando um táxi, dou com o chofer a beber um copo de café com leite com um sanduíche. Pare o carro, eu quero conversar com você. Ele parou o carro, postou numa calçada e eu entrei no assunto da língua inglesa. Saibam, meus caros, ele sabia o que era sujeito acusativo. Sujeito, um chofer de praça. Certa vez, viajando em estrada de ferro inglesa com a minha mulher e os vagões, muitos sabem que tem os bancos longitudinais e não transversais. Naquele box havia 3 casais, nós 2 e mais 2, um americano, outro inglês. Os 2 professores de inglês. Não tive dúvida, entrei na sintaxe inglesa. Os 2 repetiam com a mesma ênfase o que era sujeito acusativo. De 10 professores de português, talvez não encontrem 2 que saibam atualmente, nesse instante, o que é sujeito acusativo. Nem a crase escapa de erros. Não sei se ainda se encontra numa de nossas faculdades oficiais um busto que traz um A craseado, escandalosamente craseado, antes do nome do professor. Terão os professores de português de colocar na sacola
a viola em que ditiriam as regras da gramática e deixar ao acaso nossa sintaxe e a própria morfologia? Se em tabuletas, avisos, circulares, comunicados oficiais e até em decretos nosso idioma se apresenta esfarrapado, como exigir do povo correção linguística? Qual a razão desses disparates que não são distrações de revisão, mas verdadeiros erros de palmatória? Para remate destas laudas, valho-me da própria Associação dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo, que nos transcreve esta passagem de Rui Barbosa: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Embora estejamos todos sob a tirania do tempo, seria frustrar o desejo dos colegas, caçar-lhes a palavra, porque certamente Dr. Napoleão Mendes de Almeida, e desde logo o digamos, percebemos entre Vossa Excelência certa afinidade ou mesmo repugnância, já pela tenacidade de propósitos, já pelos cabedais de talentos, afinidade, dizia, entre Vossa Excelência e aquele vosso homônimo, ilustre gênio militar e imperador dos franceses. Com uma diferença: Napoleão Bonaparte queria cortar a língua aos advogados e atirá-la ao Sena, ao passo que Vossa Excelência a quer sempre preservada e incólume de impurezas e vícios. Agradecemos sinceramente, emocionados a Vossa Excelência, a honra que trouxe e concedeu aos advogados criminais, vindo à sua casa para proferir tão sábias palavras. O decano dos advogados aqui presente, Sua Excelência Dr. Raimundo Pascoal Barbosa, costuma, a miúdo, referir, e ele mesmo fará com palavras suas, que aquele que violenta a gramática, aquele que fere o pudor da gramática, causa pior ruína e malefício que um inimigo. Sua Excelência dirá por quê? E prosseguimos, se Vossa Excelência o permite, em alguma conversação, porque é justo que Vossa Excelência ouça de cada um dos presentes o sentimento profundo de estima e admiração que voto todos a Vossa Excelência. Doutor Raimundo. A palavra não é minha, do meu velho professor de português de Fortaleza. A Ordem dos Advogados, certa vez, fez uma publicação de petições. Ele foi enviada por alguns magistrados, nas quais constava o assassinato da nossa língua. E aquele professor cego ouviu a leitura de 3 páginas desta publicação e me disse: Pascoal, para esses advogados analfabetos é preciso fuzilamento sem julgamento. Esta gente era na época da Revolução,
Esta gente causa piores danos à nação do que o próprio terrorismo. Aí ele explicou que na antiguidade, quando uma nação ocupava outro país, a primeira coisa que procurava destruir era a língua, porque destruída a língua, nada mais restava. Doutor Napoleão, estando presente Sua Excelência, o doutor Miguel Campos Petroni, magistrado titular da 8ª Vara Criminal, terá honra e ensejo de passar às mãos de Vossa Excelência uma dádiva que é precedido de um texto que lerá a Vossa Excelência, especialmente. Ao egrégio professor, doutor Napoleão Mendes de Almeida, glória imortal do ensino vernáculo e varão a todas as luzes grandes, oferecem os advogados criminais do Estado de São Paulo, em penhor da muita estima que lhe votam e como preito de justiça e gratidão, esta edição príncipe da obra-prima de Rui. É uma riqueza. Sim. Muito obrigado. Quero referir-me às suas palavras também diante. Falou de destruição da língua de país conquistado. Poderia ter falado com igual ênfase sobre a imposição da língua do país conquistador, que fez Hitler uma semana depois de conquistada a Polônia, proibição de ensino da língua polonesa e obrigação de ensino diário, várias horas por dia, da língua alemã. Gostei muito das suas palavras e gostei muito deste presente. Agradeço, é uma lembrança que guardarei por alguns anos, pelo menos. Não sei até quando. Sim, até o fim da vida. Professor Napoleão, se Vossa Excelência o permite, a presidência da CRIDESP agradece ao público generoso que subtraiu a sua hora da ceia, prazer e ócio para acrescentar os cabedais de inteligência, notadamente os convidados especiais, Dr. Petroni, Dr. Fernando Maida, Dr. Raimundo Pascoal Barbosa, Dr. Francisco Lobo, Paulo Henrique, Dr. Mário de Oliveira, e notadamente agradecemos a Vossa Excelência. Pode citar mais um nome? Dr. Balarim. Perfeitamente. Fala 8 línguas. Está aqui presente. Ao poliglota Dr. Balarim, desejamos que se identifique para que possamos, portanto, com essa informação. Doutor Napoleão Mendes de Almeida, pelo vosso amor ao ensino e pelo entusiasmo, porque assim o digamos, sem retórica nem encarecimento, juvenil, com que Vossa Excelência trata as coisas da língua, a Associação dos Advogados Criminais, hoje reunida, levanta-se para proclamar que Vossa Excelência merece a gratidão da pátria. Essa capela final, homenagem. Vossa Excelência poderá dizer que estão encerrados os trabalhos, se assim o entender. Estou aqui para obedecer, não para mandar.
Portanto, a posição nossa de quem solicita o benefício do imposto de condições, mais atento ao adiantado da ordem, estão encerrados os trabalhos, e o nosso profundo agradecimento ao Dr. Napoleão Mendes de Almeida, de quem os jornais com muita propriedade disseram que se trata daquele a quem, por unânime consenso, foi outorgada a palma do principal gramático brasileiro. Piazzotti, queria aproveitar para avisar que segunda-feira continua o ciclo de palestras da Prefeitura Rui Barbosa, no mesmo horário, às 18h30, nesse auditório. Perfeitamente. Agora tu atrapalhou aí. Juliana. Serão 5 palestras. Nós queremos aproveitar os poligotos. Eu devo dizer que mantinha a Tudo bem, prazer me ver. Doutor Fernando Marcelo vai bem, ficamos honrados em vê-lo aqui.
Não sei se Vossa Excelência chegou logo ao início da conferência, ou se porventura se pôde fazer. Chegar agora em parte Mas felizmente, houve gravação da conferência. Ele tinha visto assim, bateu o recorde. Não há, eu não colocar uma coisa, vai questionar, fala assim, que é do comerciante, que é da boca hoje, tá? A falar a verdade. Satisfação mesmo.